tava mais bom. E aí, você que está em casa, como é que estão as dívidas? Tá no vermelho ainda? Como é que faz para sair dele? A gente vai saber daqui a pouquinho com o Carlos Eduardo Guimarães, que eu já estou recebendo aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ele que é coach financeiro, professor da FESP, especialista nesse assunto. Carlos, me diz uma coisa. Como é que faz para a gente sair desse vermelho? Mas antes de você me dizer isso, antes de contar como é que faz para sair do vermelho, comenta um pouquinho comigo essa matéria que a gente viu do penhor. É uma bola de neve, né? É verdade. Na verdade, a grande boa dívida é aquela que você não tem. Então, se você já está endividado, a gente precisa conversar um pouquinho antes disso. Porque assim, a gente tem a ideia de que eu vou fazer um empréstimo aqui, eu vou penhorar minhas joias, que aí eu vou conseguir pagar e vou pagando aos poucos, mas na verdade não consegue. Nem sempre é assim como a gente pensa. É verdade. Para que eu consiga quitar uma dívida, eu realmente tenho que fazer sobrar todo mês. E isso não sobra por acaso, eu tenho que tomar controle da minha vida financeira. Esse é o grande segredo. Então, existe mágica para resolver esse problema, para resolver o problema do vermelho? Olha, mágica não existe em finanças. Existe uma fórmula que é simples, extremamente simples, porém, às vezes fica difícil de executar de tão simples que ela é. Posso pôr para você aqui? Por favor, como é que então, veja só, eu tenho as minhas receitas. Elas têm que ser sempre maior que as minhas despesas. E eu trabalho com educação e inteligência financeira sempre para aumentar as minhas receitas e diminuir as minhas despesas. Essa é a grande mágica. Seguir essa fórmula. A partir de que as minhas despesas são maiores que as receitas, aí eu começo a ter possibilidade de gerar uma dívida. Eu preciso financiar esse meu saldo devedor. Aí começa todo o problema. Como é que quem está em casa pode fazer isso, Carlos? Como é que é possível você dar umas dicas pra gente? Como é que controla esses gastos? Porque nem sempre é fácil. Isso, é verdade. Quando a gente vê, já foi. É verdade. O mais importante é tomar controle, como eu disse, tomar controle da vida financeira. Importante é eu trabalhar com orçamento. Tá? Então, orçamento é um segredo. Né? Então, o que é um orçamento? É simples, não precisa complicar. É uma folha de papel, para aquele que está em casa já pode pegar uma folha de papel e escrever as suas receitas e as suas despesas. Com essa aí, parece simples, mas efetivamente eu sei quanto que eu recebo todo mês. Quais são as minhas despesas por grupos de despesas, no final das contas. Moradia, alimentação, vestuário, transportes, cada uma delas. Se eu consigo listar as minhas receitas e as minhas despesas, eu começo a ter possibilidade de saber onde é que eu posso fazer sobrar. E eu tenho que trabalhar para aumentar as minhas receitas e diminuir as minhas despesas. Supermercado é uma coisa fácil da gente também conseguir controlar? Nada é fácil. O importante é eu ter noção do preço das coisas. Isso é fundamental. Cada um tem o seu orçamento doméstico, sabe aquilo que gosta de comprar no supermercado, que tipo de carne, que manteiga, enfim. Eu tenho que saber exatamente como comprar melhor. Então, aproveitar sempre as promoções é uma boa dica. Já é uma boa dica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre coach financeiro. O que é isso? Veja só, a dimensão financeira é uma parte da nossa vida. A gente não pode deixar ela de fora do contexto. Então, se eu tenho aqui uma roda, imagino que aqui seja a roda do equilíbrio da minha vida, eu tenho dimensões, por exemplo, como a dimensão espiritual, emocional, cuidar da saúde, eu tenho que me preocupar com isso tudo. Por um lado, eu tenho a minha profissão. Então, o que eu faço? Eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira ou eu tenho uma missão? Algo que eu contribuo com a melhoria da sociedade e com o próximo. Do outro lado, eu posso imaginar aqui na vida familiar. Então, como é que eu consigo conversar sobre assuntos financeiros em casa? A esposa, o marido e a mulher conseguem conversar, eles conseguem passar isso para os filhos, é fundamental a família envolvida nesse processo. E aqui embaixo eu vou botar o foco das finanças. Então eu tenho que realmente ter um orçamento, trabalhar com GPS financeiro, que são indicadores que me dizem aonde eu vou chegar. Mas para eu saber aonde eu vou chegar, essa é a pergunta mais difícil. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar financeiramente? A gente não pode esquecer o foco. Foco é fundamental, porque aí eu canalizo as minhas energias. Então, se eu começo a falar sobre finanças em casa, se eu tenho ferramentas que me apoiam, aí eu começo a destinar minha energia para resolver esse assunto da minha vida. Dá mais alguma dica para quem está em casa? Olha, gente, aqui já tem algumas. Vocês estão vendo aqui, ó. Pega o papel, vai lá, pega seu papel, pega sua canetinha, que está aqui no quadrinho. Você pode anotar quando você voltar. Enquanto isso, você vai me dando mais uma dica. Tá ótimo. Essa é fundamental. Anotar, não dá para confiar na cabeça. Hoje a vida tem uma série de complicações que são trazidas todo dia, a todo momento, anota. Se eu puder tomar o controle, é pegar um papel, botar no papel, escrever, fazer um plano, traçar ações e ser proativo. Eu tenho que ter o controle, eu tenho que dizer aonde o meu dinheiro vai. E não esperar no fim do mês para ver onde ele foi. Carlos, você sabe que tem assim, a gente tem, hoje em dia, é tão fácil você fazer um financiamento, crediário, as pessoas acham que é sim, essa é a forma mais fácil de se conseguir as coisas. Isso não é verdade. Não, não é verdade, isso não é verdade. Existe um livro fantástico do Eduardo Gianetti chamado O Valor do Amanhã.
Então eu tenho as trocas intertemporais. Se eu quero antecipar o meu prazer, por exemplo, eu não tenho um carro, não tenho dinheiro para comprar e quero ele agora, eu tenho que ter dinheiro de terceiro. Então eu vou ao mercado, vou a uma financeira e empresto para comprar esse carro. Agora, se eu souber controlar o meu prazer e poder postergar um pouco essa sensação, eu poupo, economizo e aí compro o meu carro à vista. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Olha, eu tô aqui, inclusive, com o Jornal Metro de hoje. Mostra aqui, por favor, Rodrigo. Olha, famílias, hoje saiu uma matéria falando que famílias gastam 42% da renda com dívidas. Ninguém paga o cartão de crédito no limite que tem que pagar. Paga sempre o mínimo. É sempre um cartão pagando o outro. Né? É um problema mesmo. O cartão de crédito, ele é interessante porque ele lista para você as despesas que você fez naquele mês. Mas o controle, novamente, é fundamental. Os juros do cartão de crédito são os maiores do mercado. Você acaba pagando 3 ou 4 vezes o bem que você comprou se você não cuidar e pagar todo mês o mínimo da fatura. O fundamental é pagar tudo. Fundamental. Mas quem não consegue? Quem não consegue tem que trabalhar aqui. Passar a conseguir. Não pode continuar com o mesmo modelo de vida que a grande maioria das pessoas tem e estão endividadas. Né? Tem que mudar. E esse controle depende de cada um. Agora eu tenho uma notícia para você que está em casa que é excelente. Quer saber mais um pouquinho? Quer ver como é que você pode realmente sair do vermelho em casa? Com mais detalhes, a FESP vai te dar um curso gratuito. Conta pra gente isso, Cláudio. Isso, vai acontecer durante a semana acadêmica da FESP, então do dia 27 a 29. Esse curso especificamente vai ser dia 29 de agosto, das 7 às 9 da noite, na FESP, que é na Rua Doutor Favre 141. É esse mês, então, dia 29. Tem as informações aí, tem o telefone da FESP, é só você ligar e tirar todas as suas dúvidas. Eu conversei com Carlos Eduardo, que é professor da FESP, coach financeiro. Muito obrigada pela sua presença.